Senhor, toda seta maligna, dardo inflamado, no nome de Jesus Cristo. Que a mão poderosa do Senhor venha, Deus querido, trazer, ó Pai, esclarecimento nas vidas que estarão aqui, Senhor, e que de perto estarão acompanhando essa escola. E desta noite, Teu Santo Espírito, Senhor, venha tomar cada vida, Senhor, para trazer em cada um de nós, despertar, Senhor, um avivar. Deus, nós temos andado, Senhor, rodeado de doutrinas, de visões, de Deus querido, de coisas humanizadas, Senhor, coisas carnais, Deus, mas nós queremos, nós ansiamos, ó Deus, poder fazer e andar segundo a Tua vontade, Teu querer. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, para que possamos, assim, enriquecer, ó Deus querido, e engrandecer o Teu nome entre as pessoas, ó Deus. Deus bendito, nos ajude, ó Pai, a ter um nível de santidade que te agrada. Nos ajude, ó Deus querido, a andar nos Teus caminhos, nos fortaleça, nos dá graça, paciência, entendimento. Deus, o Senhor tem visto tamanha luta, Pai. Tenho lutado contra mim mesmo, Senhor, diante de situações. Às vezes, ó Pai querido, é tão difícil, mas eu creio na palavra do Senhor. Eu creio, Deus querido, que o nosso trabalho não é vão, Senhor. E por fim o Senhor se levantará a nosso favor. Deus, dá vitória para a igreja deste lugar, dá vitória aos teus filhos, às famílias, Senhor, que vêm, Deus querido, e buscam o Senhor em prol dos seus. Dá vitória àqueles que precisam de cura, Senhor, aqueles que precisam de libertação, liberta. Meu Deus, que precisa de ser restaurado, restaura, Senhor. Meu Deus, são famílias que muitas das vezes são assoladas, solapadas, Senhor, pela mão do inimigo, ó Deus querido. Mas nessa noite, ó Pai, eu pedir-te em nome de Jesus, venha, Deus querido, trazer, ó Pai, o Evangelho nos lares aqui representados, Senhor. Deus, em nome de Jesus, venha dissipar, ó Deus querido, toda a intenta de Satanás contra as famílias, trazendo, ó Pai, harmonia, Senhor, comunhão, em nome de Jesus. Deus, eu quero pedir ao Senhor também, Deus, pela vida da igreja, Pai, e concedente a unidade, Senhor. Deus, tema esse que queremos tratar nesta noite, mas que o Senhor já falou, ó Pai, por intermédio de Teu servo Isaac, Deus, querido e soberano. Deus, um reino dividido não pode subsistir, Senhor. Estenda Tuas mãos poderosas e aonde houver uma certa dado inflamado, Deus, que o Senhor venha dissipar agora, em nome de Jesus. Aonde houver, Deus querido, astúcias de Satanás, causando divisão, Deus, contenda, intriga, que o Senhor venha queimar agora, em nome de Jesus. A igreja unida, Senhor, é uma igreja potente, é uma igreja poderosa, mas uma igreja dividida, Senhor, é uma igreja, Pai, que está sentenciada a morrer. E nesta noite eu venho clamar, Senhor, toma, Senhor, cada um dos irmãos individual nas Tuas mãos, repreenda, Senhor, qualquer sentimento, qualquer Deus que dentro do seu coração, da sua mente, de dividir, de estar separado, de estar individuais, no nome de Jesus, que o Senhor venha trazer isso para nós nesta noite. Assim eu oro, grato ao Senhor por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Seja conosco, Deus, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará.
Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem café? Glória a Deus. O garganta seca, mas bebi água gelada com esse frio. Glória a Deus. Tá vendo aí? Não, tá bom. Vou tomar um cafezinho agora. Ok. A paz do Senhor para a igreja. Amém? Vamos estar louvando o Senhor. Me ache aí o Se Cristo Comigo Vai. Playback. Glória, se Cristo comigo. Aí já vai aparecer lá. Peraí, deixa eu aparecer aí. Tem um que eu acho que vai ser esse mesmo. Carlos José, é isso mesmo. Vamos adorar a Deus? Deixa eu virar só aqui para mim, que para mim fica mais... Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, voltando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Melhora o playback para mim, aumenta essa coisa. Levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, a graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz.
Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na tua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus, glória a Deus. As palmas celebram o Senhor, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Glória a Deus, glória a Deus. Sonda-me. Quem vai me ajudar a cantar Sonda-me hoje? Solta a voz aí para me ajudar. Sonda-me, Senhor. Glória a Deus. A Deus pune na terra. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acende o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, de qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Glória a Deus. Ai, ai. Só Jesus, só Jesus, Jesus é bom. Amém, irmãos? Então, quarta-feira passada nós falamos sobre o poder dos principados e potestades sobre as culturas e a religião, né? O que não deixa de ser uma cultura também, os vínculos denominativos de todas as religiões. E nós demos algumas pinceladas sobre a igreja de Cristo, a igreja evangélica. Nós demos algumas pinceladas, só que e nós vemos aonde começou, né, uma boa parte aí da influência e o poder de Satanás na vida da igreja. Eu gosto de fazer essa divisão para os irmãos entenderem melhor. Por exemplo,
Existem dois tipos de igrejas somente: a institucional e a corpo de Cristo. E é bem visível, isso me deu um problema um tempo desse para trás, que eu falei disso, deu um problema danado. Mas aqui não tem problema não. É bem visível nós começar a ver os dois lados da igreja, as duas faces da igreja, as duas igrejas. Quando Jesus ele reúne os seus discípulos, era quantos discípulos? 12. Dos 12, quem poderia, se fosse classificar como igreja, quem seria igreja de Cristo e quem seria institucional? Bora? Dos 12. Bora, Paulo César. Quem seria igreja e quem seria igreja de Cristo e quem seria institucional? Vamos pegar quem seria institucional, que é menor. Dos 12, só 12. Bora, pode falar sem medo, não dá processo não, já morreram. Hã? O Pedro? Institucional. Pedro te mete o facão, amor. Os 12 faz sentido? Eu acho mais chegado é Pedro e João, né? Se fosse corpo de Cristo. É, corpo de Cristo. Mas, quando você pega a institucional, que é o que é institucional? É a que faz parte ali, que está ali, mas a visão é só aqui, é terrena. Os top dos top. Tomé e Judas. Tanto é que Judas morre e Tomé some da história. Né? Então, assim, de 12, tinha 2. E a gente vai ver isso repetir lá no Êxodo. Êxodo não, Jesus. Número 13, nós vamos falar disso aqui agora. Eram os mais chegados. Vai, bobo. Porque se você colocar nessa dimensão do início, era quase tudo institucional. Entendeu? Então, quando você pega essa visão, os dois lados da igreja, as duas faces da igreja, a igreja de Cristo e a institucional, você percebe que no meio dos 12, gente, é só 12. Vamos dizer assim que é os 12 mais chegados de Cristo, vamos dizer assim, né? Que é o que Jesus escolheu. Ele subiu ao monte, ele orou e escolheu 12. 2 já era institucional. Mas era a minoria. Dá o quê? 1,5%? Aí vem a igreja primitiva. Quando você pega a igreja primitiva, vai ter lá no meio da igreja primitiva ali do Atos dos Apóstolos, a institucional, que você vai ver alguns relatos de reclamões, de pessoas que queriam ganhar dinheiro em cima da igreja. Mas vamos colocar uma média de 20% da igreja era institucional, né? Aí aqueles apóstolos morreram, deram continuidade a outros discípulos, os discípulos dos discípulos, vamos dizer assim. E essa porcentagem, ela foi se aproximando uma da outra. Tem um microfone ligado aí, puxa os microfones tudo para trás. O de cá. Pode puxar tudo para trás. O de cá também. Aí, ele estava fazendo barulho. A igreja chegou a um ponto que ela chegou 50% institucional e 50% era corpo de Cristo. Só o que vai acontecer? A porcentagem da institucional ela cresce mais do que a corpo de Cristo.
com a chegada de Constantino, nós falamos na última quarta-feira, a corpo de Cristo ela desaba na porcentagem e a institucional cresce um absurdo. A ponto de acontecer o quê? A reforma protestante. Com a reforma e o balanço que deu, né? A igreja corpo de Cristo, ela voltou, vamos colocar assim, 30% de corpo de Cristo e 70% de institucional. Beleza? Só que de lá, da reforma protestante para cá, quando você faz uma avalia ao geral, nós temos o quê? A institucional, quase 80%. Vamos colocar 80% para ficar uma conta redonda. E a corpo de Cristo, uma grande minoria de 20% mais ou menos. Quem eu quero concluir com essa introdução? Quando nós falamos do poder dos principados e potestades, em todos os campos, o poder dele está em influenciar pessoas a irem contra os princípios e os planos de Deus, não é isso? Ponto. E o poder dele sobre a igreja, só para você ter uma ideia, nós começamos a contar dos 12 discípulos para cá, e tirando os 12 discípulos para cá, a igreja corpo de Cristo, ela nunca mais chegou 70% do corpo de Cristo. Então, às vezes, eu falo isso muito, algumas vezes que eu preguei fora, eu sempre falava isso, os jargões de crente deu espaço a uma libertinagem que Satanás deitou e rolou. Porque a igreja, um dia um americano falou contra a igreja, eu esqueci o americano que foi, se os irmãos souber pode falar, ele falou assim, a igreja no Brasil, ela é grande, é extensa como o oceano. O que ele quis dizer com isso? Que a igreja do Brasil estava crescendo muito, mas é rasa como uma piscina. Ou seja, não tem estrutura, não tem, como eu vou dizer, uma estabilidade espiritual. Beleza? E aí, qual que é a principal arma de Satanás, dos principados e potestades contra a igreja? Que ele manja dessa área, irmão. Ele é expert nessa área, mais do que você imagina. Satanás, ele é tão expert nessa área, que ele foi o cabeça de toda a revolução espiritual, vamos dizer assim. A maior arma dos principados e potestades contra a igreja sempre foi e sempre será a divisão. Satanás, ele sabe disso. Satanás, ele é expert no que faz porque ele dividiu o céu, dirá a igreja. Ele estava do lado do trono de Deus, conseguiu dividir o céu. Se todos os anjos são espirituais, são celestes, seres celestes, ele conseguiu induzir e dividir o céu. E foi embora com ele uma terça parte, dirá a igreja. E todas as vezes que se você levantar na história as divisões que houve, você vai ver que catástrofe. Que catástrofe. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, como igreja de Cristo, para não cairmos nas ciladas de Satanás. Porque uma vez que a igreja, Satanás, ele trabalhava de uma forma, depois ele vai se adaptando. Ele começou a levantar pessoas para matar membros da igreja, os cabeças, os líderes. E ele percebeu que toda vez que morria um líder desse, nasciam milhares por causa da morte daquele. Ele diz, não dá certo. E ele usou algumas estratégias, e uma das estratégias foi, vamos ocupar o pessoal, vamos colocar usúria, vamos colocar ocupações a ponto deles não ter tempo mais de buscar a Deus. Deu certo. Mas o que mais deu certo foi o que ele atentou no céu e deu certo. Quase deu certo para ele, mas ele não desceu de lá sozinho, trouxe uma terça parte dos anjos com ele, que é a divisão. Por que a divisão? A divisão dentro da igreja, ela não prejudica apenas um indivíduo.
ou a pessoa que causou a divisão, ou o grupinho que causou, ela mata toda a igreja. Por quê? Nós vamos descobrir agora. Por isso nós temos que ter um certo nível de cuidado. E olha aqui que Jesus vai falar sobre isso. Vamos ler lá, para nós começar já a esquentar o frio. Está frio aí, irmão? Eu estou sentindo os irmãos assim um pouco, né? Os dedos meio querendo doer que nem o meu. Vamos lá. Mateus 12, 25. Olha que Jesus vai dizer algo aqui interessante. Ele vai dar uma lição aqui para os escribas e fariseus terrível. Quem achou pode ler por gentileza. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aqui Jesus está rebatendo uma fala dos escribas e fariseus que chamou ele de príncipe dos Beelzebu. Ou seja, o próprio Beelzebu, o Zebub, né, que é chamado, que é o próprio Satanás. Satanás está expulsando, não está dividindo entre si. Mas aqui ele vai dar um exemplo, ele está dando um exemplo para os escribas e fariseus que não dá certo. Portanto, ele usa o reino. Ele usa dois exemplos ou três? Me ajuda aí. Todo reino dividido contra si, toda casa. Casa e cidade. Reino, casa e cidade. Ele usa a divisão em 3 estágios. Só para mostrar, e aqui nesse texto nós temos uma riqueza muito grande, porque Jesus também está mostrando para nós que a divisão, ela faz com que a igreja, ela deixa de existir. Percebe isso? Ela deixa de existir. A igreja, quando ela se divide, se ela continuar insistindo na divisão, ela vai deixar de existir. E talvez, nesse exato momento, a porcentagem de igreja, de corpo de Cristo, já pode ter caído por 10% ou menos, por causa da divisão. E isso é muito sério, porque se você for olhar no nosso parâmetro brasileiro, vamos falar só do Brasil, nós vamos ver que as igrejas estão totalmente desfocadas, irmãos. As igrejas evangélicas estão totalmente desfocadas. Você vê cada asneira que você se assusta. Só está faltando, chegar aqui no Brasil, um pastor vai dizer assim: ó, vocês são ovelhas, tem que comer capim, o pessoal aí comer capim. Só está faltando isso para nós, porque o resto nós já tem de tudo. De carnaval eu gosto de boate, gosto de quadrilha, tem de tudo. Entendeu? Então a igreja de Cristo, ela vai sempre sofrer muito com isso, porque aqueles que se afastaram, ou seja, estão na igreja, mas são só institucional, só tem nome, né? Tá ali com objetivos terrenos, ela vai tentando sufocar, e isso Satanás ele faz com gosto, porque ele vai induzindo essa massa que cresce, que é institucional, a sufocar a igreja de Cristo. Dentro de um ministério, irmãos, pode existir as duas igrejas, e é uma guerra. Por quê? Porque a corpo de Cristo, ela quer sempre puxar para o lado dos princípios de Cristo, o princípio da palavra. A igreja institucional vai contra. Ela dá sempre um jeitinho de colocar uma barreira, de colocar uma dificuldade, de se espremer daqui, de se espremer dali, e de acusar, e de apontar dele, e assim vai. Mas vamos lá, vamos continuar. Satanás sabe que se dividir a igreja, ela não vai cumprir os propósitos de Deus. A igreja tem que viver em um só propósito. A igreja tem que viver em um só propósito. Filipenses 2, 1. Filipenses capítulo 2. É isso mesmo? Versículo 1 ao 4. Quem achou pode ler. Vamos ler. Portanto,
Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum estranhar de afeto e compaixão. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, e tive uma mesma força. Nada passai por contenda ou por vanglória, mas por vontade. Cada um considera os outros depois a si mesmo. Não havendo propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém. Quem está falando essas palavras é Paulo. Você presta bem atenção, quem está falando é Paulo. Paulo, ele sabia do perigo que era para a igreja se dividir. E nós vamos ver aqui alguns pontos que Paulo, em quase todas as igrejas que ele escreve, ele tem uma parte que ele tira para falar de estar unânime, junto, num só propósito, numa só visão. Você vai ver muito isso de Paulo. Paulo está falando uma igreja que alegrava o coração de Paulo. Tanto é que a carta aos Filipenses é chamada Carta da Alegria, porque ele escreve mostrando, declarando uma alegria intensa pela vida dos irmãos de Filipe. Por quê? Porque era uma igreja que era uma igreja que apoiava o ministério de Paulo, que sustentou ele em várias viagens, que realmente acreditava no ministério dele. E ele tinha um apreço muito grande por essa. Mas mesmo sabendo que a igreja era uma igreja maravilhosa, ele traz uma advertência. Ele vai dizer: olha, completai a minha alegria, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Percebe que ele está chamando a igreja a viver num só propósito? Porque se cada um desgarrar para um lado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou para cá, eu vou para lá, a igreja deixa de existir. A igreja acaba. Depois eu vou falar de um exemplo que aconteceu aqui próximo de nós. Em meio às dificuldades, devemos ser mais fortes e devemos ser um só corpo. Aqui vai pegar um pouquinho, irmão, porque a maioria de nós não tem noção do que é ser corpo de Cristo. Não tem. A maioria de nós, a grande maioria de nós eu falo no sentido ao todo, da igreja evangélica. A maioria da igreja de Cristo não sabe o que é realmente ser um só corpo. Voltamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 3 ao 16. Satanás, ele é expert, ele vai trabalhar com força para jogar irmão contra irmão, irmão contra ministério, ministério contra irmão individualmente, e aí a igreja só tem a perder. Capítulo 4, versículo 3 ao 16. Vamos ler. Peço também a ti, verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, diferente com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por oração e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim. Fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei do Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois
já os tinha lembrado, eu tive tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, que já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sem estar abatido, sei ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha prisão. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. E também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Agora você percebe por que Paulo ele sabe da força da igreja unida? Você acha que Paulo tinha condições? Por que eu pedi para ler esse texto desse tamanho? Você percebe que Paulo traz uma palavra resguardando a igreja, e essa questão aqui é uma questão para resguardar mesmo a igreja, em buscar no Senhor refúgio, fortaleza, a paz que vem de Deus. Só que ele vem trazendo um relato do como que a igreja foi eficaz para com a vida dele na pregação e difusão do Evangelho. Sem a igreja, irmãos, sem a igreja, sem a força da igreja, o Evangelho não vai ser propagado em lugar nenhum. Não vai. Só que o que acontece? Você quer ver um exemplo? Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas eu quero já antecipar aqui. O grande fator da igreja hoje, da divisão da igreja, é nós acharmos que somos melhor ou independente de alguém. Isso nós estamos falando em classe geral. Em classe geral. Porque nós temos mania de ser superior. E isso, quem provoca esse sentimento em nós, não é o Senhor. A gente tem uma mania de olhar para nós e nos achar melhor naquilo que eu faço. Não, eu não vou me envolver, porque, né? E aí Paulo ele vem dando esse tapa na nossa cara, dizendo, olha, eu quero que vocês tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo ele sendo o Senhor de tudo, se tornou servo. Mesmo ele sendo todo poderoso, que estava desde a criação, ele se tornou carne e se fez escravo de todos. E como servo morreu. Ou seja, Paulo está dando uma cotovelada na nossa boca do estômago para dizer, acorda, igreja. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior do que ninguém. Só que tem um porém. Todo mundo depende de todo mundo. E não adianta você colocar no seu coração que não depende, que depende. Quando nós deixamos esse sentimento entrar no nosso coração, que eu não preciso disso, que eu não preciso daquilo que fulano está fazendo, ou que ele está falando, nós já começamos a fazer parte da institucional. Que a igreja de Cristo não age dessa forma. A igreja de Cristo, ela entende que temos que fazer força junto. Você quer ver um exemplo? Um exemplo bobo? Vem cá, Janaína. A outra resmungando. Lá? Levanta aquele banco lá. Não, pega no meio, dê para levantar ele todo. Levanta ele todo. Olha lá, olha. Consigo levantar, eu não vou nem tentar. Ué, ela só consegue arrastar. Mas o que acontece se eu pegar a Amanda, eu pedir ela para pegar de um lado e a Janaína do outro? Facilita, não facilita? Ou seja, se eu pegar a Janaína, que já passou, que já está começando a descer a montanha já. Junto comigo, amor, junto comigo. Está subindo não, está descendo a montanha. E pegar a Amanda, que tem menos força do que ela, já facilita.
para nós entendermos a necessidade de termos necessidade uns do outro. Porque nós vamos aprender isso aqui mais para frente, mas vamos continuar na Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 6. Versículo 6, versículo 6, versículo 6. Capítulo 4. Versículo 11. Versículo 10 para nós entender. 10 até o 16 vai dar uma ligação melhor. Bora. Acharam não? Leia, Janaína. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia e fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Essa matéria de corpo eu sou bem, sim, bem fraco. Mas me fala uma parte, a menor parte do corpo aí. Uma parte bem minúscula. Não é a língua. Vai, me ajuda aí. Uma parte bem menor do corpo, bem pequena. Você tinha que pegar nesse miserável. Janaína, dói? Nossa, dói até hoje. Eu perguntei para ela, porque ela deu uma pancada nesse dedinho. Percebe que se esse dedo do pé parar de circular sangue nele, você está lascado? A unha do dedinho do pé, se ela infeccionar, se algum de vocês tivesse com a unha do dedinho do pé infeccionada, você estava de chinelo. Ou só de meia. Uma meia bem folgadinha para não apertar. Então, quando nós falamos em questão de auxílio, o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Efésios, não a Filipenses, ele vai falar à igreja de Éfeso a importância de cada um fazer a sua parte. Quer ver? No versículo 16 vai dizer assim, ó, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Então ele está falando de operação, ele está falando de cada um fazer o seu papel. Se você for ler a carta de Efésios ao todo, você vai perceber a preocupação de Paulo com a igreja de Éfeso. E é por isso que ele conclama aqui nesse texto que cada irmão de Éfeso assuma o seu papel, a sua função no corpo de Cristo. Porque você já imaginou eu com 110 quilos, não mais, né? Caiu um bocado. Mas vamos colocar 110? Imagina eu ter que andar pulando numa perna só. Tá bom, chega de comentário. A gordofobia. Mas o comentário seu está correto. Sabe por quê?
Quando todo o corpo, ou parte do corpo, coloca peso demais em cima de um membro só, esse membro vai sofrer. Ele vai padecer. E não vai produzir como precisaria produzir, e por fim vai parar, porque ele não vai aguentar. Paulo está dizendo que se cada um fizer o seu papel, assumir a sua posição como crentes de verdade e fazer o que tiver de fazer para as coisas darem certo, o corpo vai, no final vai dizer assim, ó, para o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Paulo, ele sabe da importância da unidade da igreja. É por isso que ele vai insistir e bater nessa tecla várias vezes, porque se a igreja, ela resolve se unir. Eu não estou falando, irmão, nem unir ministério com ministério, que você não vai ver isso acontecer aqui na Bíblia. Só a carta de Paulo, as cartas de Paulo são 3 epístolas, são 3 igrejas diferentes. Você não vai ver essas igrejas juntas. Você não vai ver. Eu não estou dizendo união de ministério com ministério fulano, ministério ciclano. Se cada igreja em si, se os membros da igreja forem unidos, a igreja evangélica muda de rumo no Brasil. O problema é que cada igreja, dentro de cada ministério, há diversas, várias formas de divisão. Tem um pastor, depois disso, ele nunca mais olhou na minha cara, não conversou mais comigo, e eu nunca mais o vi também. E das vezes que eu vi, eu cortava a volta de mim com a cara ruim. Olha para você ver a que nível nós chegamos na igreja evangélica. No início da minha caminhada, nós fomos levados, depois que eu descobri os macetes, tudo, nós fomos levados à sede do ministério para votar, olha aí, para quem iria ser o novo presidente do campo. Junto com o presidente ia ser votada uma nova diretoria do ministério. E aí, a conversa que chegou para nós foi: nós, como parte do ministério, nós temos que ir. Nós não podemos ficar de fora. Então nós fomos. Irmãos, quando eu cheguei na sede, que eu vi aquela anarquia, pastor brigando com pastor no meio da igreja, essa igreja lotada de gente andando para todo quanto é lado, e pastor metendo o dedo na cara do outro, e o pastor discutindo com o outro, querendo brigar com o outro. Aí veio esse pastor abestado, brabo, falando e xingando, você precisa de ver que bagunça. E ele chegou perto de mim, e eu ali já indignado, doido para sair dali, mas como que sai? Rio de Janeiro, como é que sai? Como é que sai sem conhecer nada? Lá na Chapada, misericórdia. Ele chegou perto de mim, bravo, e não sei o que tem, e não é verdade, meu irmão? Eu falei: se coloca no seu lugar, rapaz, que baixaria. Eu falei de jeito, Pedro, que baixaria é essa? Nem os mundanos estão fazendo o que você está fazendo, faz o que você está fazendo. Você, como pastor, para ser exemplo dos outros, de ficar nessa pouca vergonha. Sortei os cachorros nele, nunca mais olhou na minha cara. Ele é de perto aí, sumiu também, nunca mais vi. Depois que eu fui saber que era um golpe que eles tinham dado, não era para nenhuma congregação o combinado, o que foi ocorrido dentro da diretoria, é que nenhuma das congregações fora do estado estaria presente. Mas alguém deu o golpe e levou algumas congregações de Minas para estar nessa votação. Olha que cachorrada. Isso é só para você ver o nível que nós chegamos. Com isso, a igreja ela vai só dissolvendo. Ela vai só chegando a isso que Paulo está dizendo aqui. Esses pastores, eu não sei por onde andam, mas alguns, vamos dizer assim, ainda vejo o movimento de uns aí. Deixaram de ser pastor. Não são mais. Ou seja, aquilo que Jesus disse aconteceu. Deixou de existir, subsistir.
É isso que acontece. Quando a igreja de Cristo ela cai nesse patamar, ela não volta mais, é muito difícil. Vamos continuar aqui para nós. Romanos capítulo 12, versículo 4. Corpo, nós estamos falando de corpo. Bora? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm as mesmas operações. E aqui que entra aonde Satanás deita e rola. Porque ninguém é igual. Paulo ele já vem trazendo, mais uma vez, Paulo agora, em vez de ser em Éfeso, vai ser em Roma. Paulo vai trazer a igreja de Roma o quê? Porque nós temos mania, e eu já falei isso aqui, volto a falar de novo, eu gosto muito de ouvir os irmãos, independentemente de quanto tempo o irmão vai pregar, de quanto tempo o irmão vai dar o estudo, de quanto... isso não importa, isso não interessa para mim. Eu gosto de ouvir os irmãos. O que eu acho que eu não saberia nem lidar com a situação é se houvesse competição entre nós, quem prega mais, quem prega melhor. Já vi muito isso dentro de igreja, e se isso acontecesse aqui, para mim seria uma derrota muito grande. O que Paulo está trazendo para a igreja? Você não é igual a ninguém, e ninguém é igual a você. Não é porque você prega muito que o fulano ou o Beltrano tem que pregar igual a você. Não é porque você canta bem que a fulano e a Beltrano tem que cantar igual a você. Paulo está trazendo o quê? Mostrando para a igreja a realidade. Nós somos o quê? Ele diz aqui, porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, a mesma ocupação. Né? Você já imaginou? Você está com uma coceira no nariz. Sabe aquela coceirinha que parece que está entrando uma formiguinha no nariz? Quem já sentiu isso? Parece que tem entrando no nariz. E você tem que coçar o nariz com o pé. Uma que meu pé já não vai nem até na cintura, me dirá na cabeça. Né? Nem se eu deitar no chão. Não dá. Oh, Jesus. Sai dele, quinta série. Meu Deus, me ajuda, meu filho. Aí ele vai dizer no versículo 5, ó. Assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns do outro. Não dá, irmão. Quem causa divisão na igreja, eu estava falando a questão da política lá no ministério, mas isso é o menos. Eu já estive pregando em igreja gigante, uma igreja grande, em Juiz de Fora. Quantidade de jovens assim, mas muito jovem mesmo. Vamos ouvir o grupo do jovem, falou o nome do grupo lá. Veio meia dúzia de jovens na frente, o resto tudo ficou sentado. Ué. Depois eu falei com o pastor, esse jovaiado aí. Ele falou, rapaz, aqui é só Jesus, hein? A competição, é uma confusão. Aí, hora tem muitos jovens no grupo, hora não tem ninguém. Né? Eu passei um aperto. Coisa simples. Mas estão deixando de fazer as suas operações e ser membros uns dos outros. Todo mundo é capaz, irmão. Todo mundo tem a sua ocupação. Todo mundo tem um chamado. Todo mundo tem o que fazer na obra de Deus, para Deus. Isso é servir a Deus. Ser santo não é servir a Deus. Orar não é servir a Deus. Jejuar não é servir a Deus. Ler a Bíblia não é prestar servir, é prestar serviço naquilo que é preciso. Simples assim. A igreja primitiva, ela assumiu o papel de evangelizar o mundo como se fosse o trabalho da sua vida. Por isso que, em pouco tempo, o evangelho foi disseminado em todas as partes.
Porque cada um assumiu o seu papel e disse, vamos embora. A visão é essa, então é para frente. Entende? Bora. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 22. 1 Coríntios. Espera que ainda vai apertar um bocadinho. É Corinto, é? 1 Coríntios. Depois daqui vai apertar um bocadinho, vai dar tempo. 1 Coríntios 12, 12 ao 22. 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando o corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Assim os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Eu não digo é nada. Deu para pegar a visão? Aí o que acontece? Agora Paulo está falando a quem? A Coríntios. Aos Coríntios. A igreja que estava em Corinto agora precisa levar um saculejo para dar uma despertada a respeito da união. Hã? Ó, você quer ver uma sacudida bem dada? Pera aí. Meu Deus. Eu pulei você? Não, eu não pulei você, não. Ah, tá aqui embaixo. Oxi, não é para depois. Mas vamos. E aí Satanás, ele sabe exatamente disso. A gente se engana com Satanás, porque Satanás, o mundo espiritual é como um jogo de xadrez. Ele mexe numa pecinha só e tudo vai se desencadeando para a perdição. Quem lembra do escudo da armadura de Deus? Quem lembra aí? Para que serve o escudo? Pegar também o escudo da fé. Para quê? Alguém lembra da cabeça se abre lá? Alguém lembra? Para que é o escudo que Paulo vai mencionar lá em Efésios? Para que é o escudo? Dardos inflamados. Ele está tirando exemplo de uma armadura romana, já falei isso aqui. Então, os escudos romanos, em guerras, era muito utilizado flechas incandescentes, flecha lambuzada em pinche, com fogo para botar fogo em guarnições e em roupas, né? E aquele pinche, ao pegar na pele, ele não apagava, ele ia queimando, então desnorteava o soldado. Como que o escudo era usado? O escudo ele pegava mais ou menos na altura do joelho, até nessa altura aqui, então o soldado ele agachava na hora das flechas, aquilo pegava no escudo e ele quebrava com a espada, não tinha perigo de se queimar. Quando ele fala no sentido espiritual, Satanás basta jogar uma seta. O que é uma seta? Para causar todo um transtorno numa divisão. Por exemplo, eu vou tropeçar no Daniel. Só que eu estou meio apavorado aqui com as coisas, eu tropecei no Daniel e fui embora. Na hora, ele vai pensar, falta de educação danada, só. Pode fazer isso, já é uma seta. Agora, sem o capacete, sem o escudo, isso vai queimar.
Percebe? Isso vai alastrar. Aí ele vai para casa. Ele me paga. Daqui a pouco já está querendo até me trucidar. Entende? Porque bastou uma seta. É por isso que nós temos que ter um nível de cuidado muito grande. Por quê? Porque uma coisa muito séria é ser o divisor na igreja. Isso é muito sério. Porque Deus ele quer que a igreja ela entenda essa necessidade de união e se encaixe. Agora, se eu sou o divisor, eu estou causando, eu estou dificultando a união, vamos ver o que vai dar aqui. Nós devemos ter muito cuidado para não ser o divisor na igreja. Vamos ver? Provérbios 6, 16 a 19. Vai dar? Dá tempo, Jesus. Meu Deus, eu estou sentindo um frio diferente aqui. Não é nem um calor diferente, é um frio mesmo. Jesus! Janai, bem que você falou que eu ia arrepender, hein? Provérbio, capítulo 6, versículo 16 a 19. Fica quei. Bora. Meu Deus, cadê o capítulo 6? Está aqui. Quem vai ler para nós? Essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Coração que imagina pensamentos viciosos, pés que se apressam a comer para o mal. Testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. O que ele começa dizendo? A 7ª alma do Senhor abomina. Não é isso? Não é isso que está dizendo no versículo 16? Então a 7ª aqui é os que semeiam contenda entre os irmãos. É o disse-me-disse. É o incitar um contra o outro. Então, nós achamos que é coisa simples. Mas se eu sou divisor, eu sou a pedra que está causando divisão, eu tenho que ter muito cuidado, porque a própria palavra está dizendo que a alma do Senhor abomina esse tipo de comportamento. E tem gente que é ranzinza, irmão. Não tem jeito. A ignorância que tinha no mundo trouxe para dentro da igreja, ela só deu uma maquiada. Está lá, forte, pronto para aflorar. E aí acabou. É só você tropeçar nela, acabou. Vira o bicho. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque a partir daí, irmãos, nós passamos a ser inimigo da igreja e constantemente inimigo de Deus. O que é quando a gente fala Satanás? É uma pronúncia. Pode ficar à vontade. Obrigado. Gostei da luva, viu? Ô Jesus, é difícil, viu? Só Jesus na causa. Quando nós somos o causador de divisão, irmão, além de nós sermos inimigos da igreja, nós somos inimigos de Deus. Quando a palavra Satanás ela aparece na Bíblia, ela vem trazer uma advertência, porque Satanás significa o quê? Adversário. Aquele que vai contender contra você. Quando eu sou divisor da igreja, eu me torno Satanás da igreja. O inimigo da igreja, o que vai pelejar contra, o que vai fazer força para as coisas não acontecerem. Então, isso Deus abomina. Porque isso vai causar tristeza na liderança, vai causar tristeza em irmãos da igreja, porque você acha que não, às vezes você acha que não. Um comportamento desse, toda a igreja está vendo. Um dia uma irmã ia falar comigo, pastor,
Eu estou tão desanimado com o negócio de igreja, você vê as pessoas que era para fazer, que era para ajudar, não ajuda, era para fazer. Irmão, se nós for olhar para isso, nós vamos para o mundo agorinha. Porque, lamentavelmente, irmão, a igreja é cheia disso. Por quê? Lembra das duas faces da igreja? Nós estamos vivendo a minoria. Nós sempre vamos ser sufocados com essa massa grande que vai tentar sufocar. E Satanás, irmão, ele deita e rola. Porque ele sempre vai usar a divisão dentro da igreja. Porque ele sabe que a igreja dividida, ela não ora junto, ela não jejua, ela não tem um propósito para a obra do Senhor crescer. É isso que Satanás quer. E é o que ele vai usar com força, porque é o que funciona na igreja. O que funciona para a igreja não ir para frente é a divisão. Vamos continuar aqui? Vamos. Satanás, ele é artista na divisão, pois dividiu o céu, dirá a igreja. Irmãos, quando isso acontece, nós só temos a perder. Vamos ver isso aqui? Na história vemos isso acontecer em Números, capítulo 13, versículo 30 ao 33. Números. Capítulo 13, versículo 30 ao 33. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Vamos animalmente os povos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele viram disseram: não poderemos fazer com aquele povo, é mais forte que nós. E amaram a terra que espiaram perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vive dela, no meio dela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, vieram aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Lembra da massa? 20, 80? 80%. Enviaram 10 homens. 2 tinha aquela visão. Deus disse que é para nós ir e vamos conquistar, então vai acontecer. E os outros? Enviaram 12, né? Os outros 10. Não dá. Só bastou isso para que Israel, dos que saíram do Egito de 20 anos para cima, não entrasse na terra prometida. Pereceram 40 anos no deserto por causa disso. Satanás, irmão, ele sabe disso, ele conhece a história, ele sabe exatamente aonde colocar a mão para causar divisão, para causar contenda, para causar aquilo. Eu não vou fazer isso por causa disso. Para com isso, irmão, isso é seta do diabo. Você torna-se inimigo da igreja, dentro da igreja. Pegou a visão? E quando isso acontece, as bênçãos são retardadas. Que bom, irmãos, desculpa esse termo, mas seria muito bom se os causadores de divisão dentro da igreja, os que gostam de semear contenda, pagassem o preço sozinho. Seria maravilhoso. Mas não, retarda a bênção para todos. Por causa desses 10 infelizes aqui, Josué e Caleb teve que ver pessoas que eles amavam morrer, ansiando entrar na terra prometida. Eles tinham garra e visão e fé que Deus iria fazer. Mas por causa desses 10 infelizes, eles tiveram que ver pessoas que saíram do Egito, animosos a chegar à terra prometida, perecer no deserto, porque esses 10 foram divisor. Retardam as bênçãos. E a igreja, quando ela começa a entender isso, ela vai fazer um tudo para ser unido. Só que do outro lado, o adversário, irmão, vai fazer de um tudo para que isso não aconteça. E aí vai cair naquilo que Paulo vai dizer: olha,
revistai da armadura de Deus. Senão não dá para lutar, não. Senão não dá para lutar, não. Senão uma palavrinha que o irmão falar aqui já dá tromba. Um gesto que a irmã fizer aqui, acaba com o meio mundo. Sabe o que é isso? Nós demos um texto aqui, para que não sejamos meninos inconstantes. A gente está animado aqui e tal, basta uma palavra, quero saber disso mais não. Inconstantes, são moleques, meninos. Paulo está falando que é questão de menino na fé, não cresceu espiritualmente ainda. Qualquer coisinha desroteia. Qualquer coisa, eu vou sair da igreja. Um bico. Oh, meu Deus do céu. O fulano olha de zóio torto para mim. E eu com isso, irmão? Pode me olhar com zóio comprido, com zóio torto, cara feio. Eu não tô nem aí, não. Quanto mais me olha de cara feia, mais eu fico bonito. Glória a Deus. Satanás sabe que a união da igreja faz ela invencível. Você quer ver? Eu lembrei da irmã Poliana. Ela leu esse salmo, Salmo 133. E por fim ela disse que sejamos mais unidos. Salmo 133. Esse salmo. Muito falado, muito conhecido, muito comentado e pouco praticado. Ou quase nem sempre praticado. Oh Jesus, Salmo 133. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão. Bora. Salmo 133. Tem alguém para ler para nós? Não? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pode ler até o 3, é só 3 versículos. E como o fôlego precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, é que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Satanás sabe que se a igreja for unida, ela é invencível. A questão aqui do óleo que desce da cabeça à barba, eu falei sobre isso, quando na fabricação do óleo, desse óleo, você extrai da azeitona lá e tal, preciosos são 7. A partir daí dá para se fabricar mais de 80 tipos de azeite, mas precioso são só 7. E esse é tão precioso que ele não é... Já viu esses azeites que a gente compra? Você pinga assim, pinga as gotinhas? Esse não. Esse que o salmista está dizendo, ele não escorre. Você colocou aqui e derrama. Não. Você colocou ele na mão, você pode andar sacudindo para lá e para cá, que ele vai descendo vagarosamente. Ele é como uma resina. Ele vai descendo vagarosamente, ele não desgruda, ele não dá para secar com a toalhinha, não dá. Por que ele está dizendo que é como esse óleo? Porque quando você molha a mão na água, você faz assim, a água sai tudo, esse óleo não. Ele está falando de união, de coisa entrelaçada, sabe? De não dar brecha para Satanás, para ficar de bico com um ou com o outro. Irmãos, todos nós somos falhos. E Satanás ele vai colocar justamente o que ele tem no coração, na alma dele, no sentimento dele. Ele vai colocar que ele é melhor, que ele é perfeito. E nós, muitas das vezes, temos essa mesma atitude. Ele coloca isso no nosso coração para a gente se sentir superior. E aí, daqui a pouco, basta uma fagulhazinha que acabou tudo. Não vou nem mais naquela igreja. Oh, meu Deus. O orvalho de Hermon é bem conhecido, que é um monte de geleira. Dali nascem as fluentes, inclusive o Rio Jordão.
Só que o salmista está dizendo, ele está dizendo do orvalho, daquilo que o vento bate, que vem do oceano, bate no Hermon, e aquele sereno, ele percorre grandes campinas, ou seja, é a extensão da unidade dos irmãos, né? E aí eu quero finalizar, está acabando, vai dar tempo, glória a Deus. Paulo sabia disso, e em todas as igrejas ele prega alertando desse perigo. Vamos lá? 1 Coríntios 1,10. Eu acho que é aqui que é a lapada, viu? Se não me engano, aqui que é a lapada mesmo. Que na hora que eu li, eu cheguei em casa, tortei a cara para o lado assim. Falei, Capítulo 1, versículo 10. Chega a doer o queixo na pancada. É isso mesmo? 1,10. Bora, lê rapidinho. Porém, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Quando você vai ler o resto, você vai ver que ele não está satisfeito com a igreja, que a igreja está dividindo. Quando você vai ler o restante, você vai ver que ele recebe notícia que a igreja estava tendo dissensões, estava tendo discussões, estava tendo divisões de ideias. A igreja não é para isso, irmão. A igreja é para viver em comunhão. Tem alguma coisa errada, seja corajoso e vai lá e se esclareça, peça perdão, perdoa e vamos fazer a obra de Deus, vamos servir a Deus com alegria. Romanos 16, capítulo 16, versículo 17, e eu estou terminando, senão eu vou morrer de frio aqui. Jesus, tem misericórdia. Capítulo 16, versículo 17. Logo, noteis os que promovem dissensões contra a doutrina que aprendestes. Enviai-vos deles. Lembra que eu falei que a alma de Deus ela abomina quem causa dissensão? Paulo, sabendo disso, porque ele era conhecedor da palavra, ele vem trazendo para a igreja de Corinto, de Romanos, e vem dizendo, muito cuidado com essas pessoas. E ele não está falando de pessoas que estão chegando na igreja. Ele está falando para crentes já velhos, de caminhada, né? Porque nós sabemos que uma pessoa que está vindo do mundo, ela vem cheia de macacua. Agora, está aqui cheia de macacua e já está de brincadeira. O que ele vai orientar? Afasta dessas pessoas. Essas pessoas fazem mal. Afasta. Que não vai resolver. Ô irmão, não resolve não. Você faz de tudo. Eu já tive com um crente casca grossa aí na igreja aí, de vários anos, acho que há mais tempo do que eu na igreja. Pensa numa embirada. Você não vai nem entender o que é esse palavrão, embirada. Depois do culto eu explico. 1 Coríntios 3, e nós vamos embora. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Ai, eu achei que tinha acabado essa pancada. Tem mais. Nós embora para casa pensando. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo a carne. Versículo 4. Porque dizendo um, sou de Paulo, e o de Apolo, porventura não sois carnais. Pronto. Agora o que é que você vai para casa pensando? Você, de qual parte da igreja você faz parte? Da institucional ou da corpo de Cristo? O que você está promovendo na igreja? Unidade ou dissensão? Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pense nisso. Porque uma coisa é certa, Satanás ele vai investir pesado e em todo o tempo ele vai causar divisão. Agora basta eu entender
que eu não vou ser o divisor. A divisão vai chegar em mim e vai parar. Eu não vou levar isso para frente. Eu não vou dar crédito. Eu não vou deixar crescer em mim. Porque quando isso acontece, lembra dos dardos inflamados? Vai ficar claramente para mim que eu não dei ouvido ao escudo da fé. Me deixei queimar. Amém? Nós vamos orar, mas antes os irmãos têm acompanhado no grupo lá, o evangelista Valdemir já está em casa. Depois que terminar a live ali, eu falo mais com os irmãos. Amém? Algum recado, notícia, fatos, acontecimento. Amanhã, às 5 horas da tarde, as irmãs estão convocadas para fazer a ornamentação aqui na igreja. Eu devo chegar de Rio Pão mais ou menos esse horário para trazer o restante das coisas que precisarem. Mais alguma coisa? Não. Liberaram os irmãos para vir tomar o chá? Glória! Hã? 2, tem que ficar 2, um lado do outro. Vamos colocar as irmãs na porta. Ixi, aí não passa nada. Nem nós. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós conhecemos as Escrituras em partes. Sabemos que o Senhor constituiu a igreja como um corpo de Cristo. Lamentavelmente, a igreja do Senhor, com o passar dos anos, além de ter se desviado dos preceitos do Senhor, tem, ó Deus querido, se tornado inimigos uns dos outros e assim se tornando inimigos da tua igreja. Muitos, ó Deus querido, já não trabalham mais em favor do crescimento da mesma, mas antes se opõem, ó Deus querido, colocando em risco a sua salvação e comprometendo o crescimento da tua igreja. Isso em todas as partes nós vemos isso. A divisão sendo estampada, ó Deus querido, nos departamentos femininos, no departamento dos jovens, no departamento dos varões, em todos os departamentos da igreja, nós vemos Satanás, ó Deus querido, com as suas artimanhas, afetando e balançando crentes, evidenciando, ó Deus querido, a falta da presença do Senhor em suas vidas, deixando-os, ó Deus querido, vulneráveis no mundo espiritual. Sabendo nós que ao causar divisões na igreja, Pai, nós nos tornamos, ó Deus querido, abomináveis aos teus olhos. Mesmo assim, muitas das vezes não vigiamos. E mesmo em um ministério pequeno como o nosso, acaba, ó Deus querido, tendo vistos, ó Deus amado, pessoas, irmãos, muitas das vezes insatisfeitos uns para com os outros. Deus, que as tuas mãos poderosas estejam sobre nós. Arranca esse sentimento, ó Deus querido, carnal de nós, que nós venhamos nesta noite dar atenção à tua palavra, que Paulo escrevendo disse, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus, que nós venhamos aprender com teu Filho amado a liberar perdão, ó Deus querido, a superar as dificuldades, para estar sempre, ó Deus querido, com um só propósito, que é difundir, ó Deus querido, o teu evangelho, ganhar almas para o teu reino e chegar naquele grande dia, cantar o hino da vitória. Ser com esta igreja, ser com as igrejas, Pai querido, que estão espalhados em vários ministérios por aí. Repreenda, Senhor, as dissensões, as inimizades, as contendas, em nome de Jesus. Venha repreender todas as setas e dardos inflamados do maligno, ó Deus querido, que tem causado divisão na igreja. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja que um dia irá morar no céu e todos digam, amém. Se Deus é por nós, posso todas as coisas. As palmas celebram o Senhor em nome de Jesus.